de amigos é o que a Rede Amigo Espírita deseja conquistar em seu canal no YouTube. E você, amigo espírita, pode ajudar. Convide 5 amigos para se inscreverem em nosso canal e ligarem o sino de alerta. Além de atingir a meta de 1 milhão de amigos, todos serão sempre avisados de novos vídeos e transmissões ao vivo no YouTube. Acesse agora raitv.com.br. Rede Amigo Espírita, divulgando, instruindo e unificando. Boa noite a todos. Vamos iniciar mais uma reunião da nossa Casa Espírita, Centro Espírita Bom Jesus, aqui em Guaçuí. Hoje a nossa última palestra da semana, né? Da semana não, do mês do Setembro Amarelo. Então hoje vai ser o nosso último dia dessas palestras que aconteceram toda semana. E aí, antes da gente começar, né, só falar, né, a doutora Ana Catarina, a doutora Tassiana, já estão aqui, né, mas eu vou ler uma página, fazer a prece, para depois eu passar a apresentação das nossas queridas amigas ali, e com todo o seu trabalho, com todas as suas tarefas, arrumaram um tempinho para estar aqui conosco hoje, né, agradecemos já de antemão a essa disponibilidade das duas de estarem aqui conosco. Então, eu vou ler uma página pequenininha, o título é Nosso Mundo, Emmanuel. A Terra não é exílio, nem é mundo inferior. Pensa na perfeição da vida que nos cerca, o sereno esplendor de cada amanhecer, o ouro da luz solar e a prata das estrelas, as plantas generosas e as fontes de água pura. Se algum erro aparece, devemos isso a nós. Emmanuel. Então, que esse lembrete fique, né, em nós. Qualquer erro que aconteça, cabe a nós esse erro. Então, que possamos, nesse momento, unir nossos pensamentos, nossas vibrações de amor, para que todos possamos realizar a tarefa da noite, rogando a todos os mentores amigos, ao nosso Pai Celestial, a Jesus, nosso Mestre, a Maria, nossa Mãe querida, que envolvam a Ana Catarina, a Tassiana, que elas possam ser bem intuídas em suas palavras, e que cada um de nós, ouvintes, possamos também estar com ouvidos e os olhos preparados para a compreensão do aprendizado de hoje. Abençoa cada lar daqueles que aqui se encontram, para que possamos juntos fazer desse mundo um mundo melhor. Abençoa-nos, Pai, e que possamos dar por iniciada mais uma reunião em homenagem ao Setembro Amarelo, para que possamos juntos ajudar a todos aqueles que precisam. Que assim seja, Senhor. Bom, então agora, né, vamos à apresentação formal. Né, a doutora Ana Catarina Loureiro, ela é médica, formada pela Universidade Federal do Ceará, especialização em nefrologia pela Sociedade Brasileira de Nefrologia, mestre em políticas públicas e desenvolvimento local pela EMESCAM, a linha de pesquisa Saúde e Espiritualidade como fator de prevenção do suicídio, e membro da Associação Médico Espírita do Espírito Santo. A doutora Tassiana Cristina Freitas, psicóloga clínica e hospitalar, especialização em medicina psicossomática, especialização em epidemiologia, especialização em gestão de saúde, coordenadora de saúde mental da AME Espírito Santo e integrante do grupo Ivone Pereira. Então, essas são as nossas convidadas de hoje, que vão discorrer, né, sobre o tema Cuidando de quem fica, pós-gestão. Então,
a palavra agora é com a doutora Ana Catarina, que vai fazer, né, a primeira parte aí. Então, está com você, cara. Boa noite a todos. Não. Ele botou a Tassiana e a Ana Catarina. Sem problemas. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui novamente. Eu agradeço o convite e a oportunidade para conversar e trazer algumas reflexões de um tema que é tão caro ao nosso coração, no qual militamos e temos a intenção de dar alguma contribuição para diminuir o sofrimento das pessoas. Vamos compartilhar aqui a tela. E trazer alguns slides para orientar a nossa fala. Então, como a Neise falou, o nosso tema Cuidando de Quem Fica, pós-venção. Né? Então, a palavra pós-venção é uma palavra muito nova no vocabulário da suicidologia. Ele foi cunhado em 1973 pelo suicidologista Edwin Shneidman. O Shneidman, ele utilizou essa palavra pela primeira vez no livro Mortes de Homem, e ao pé da letra, ela não é bem, a gente não pode dizer que é uma tradução ao pé da letra, mas a intenção de Shneidman ao utilizar essa palavra, na época foi considerada um neologismo, ou seja, uma palavra nova, uma palavra que ele criou, e ele cria essa palavra a partir de duas outras palavras, que é intervenção e prevenção, e o significado que Shneidman dá à nova palavra que ele criou, ou seja, a pós-venção, é que ela é a prevenção das próximas gerações. E ele vai dizer que o objetivo da pós-venção, de todas as ações de pós-venção, é exatamente propiciar que a pessoa envolvida dentro desse contexto, ela possa viver com menos estresse e de forma mais produtiva. Então, Shneidman, ele é uma pessoa muito importante dentro da suicidologia, e tudo aquilo que ele traz ficou como uma contribuição fundamental para esses estudos que envolvem essa fase da vida. E que fase é essa? De que nós estamos falando? Nós estamos falando de um contexto onde a pessoa está em sofrimento. De sofrimento pelo quê? Sofrimento pela morte de alguém querido. Mas todo mundo morre desde sempre. Mas nós não estamos falando de um tipo de morte qualquer, nós estamos falando da morte pelo suicídio de alguém. Então, a professora Karina Fukumitsu, ela vai dizer que enquanto a prevenção ela reduz o número de suicídios da atualidade, das pessoas que estão em pensamento, das pessoas que estão no contexto do momento atual, a pós-venção ela é a prevenção do suicídio das próximas gerações. E que as ações de pós-venção, tudo que você faz que hoje está dentro do bojo da pós-venção, é o que se faz com os sobreviventes no pós-suicídio de um ente querido. Então, já surge aqui também uma palavra conhecida, mas que dentro da suicidologia ela tem um significado diferente, que é sobrevivente. Então, sobrevivente é quem tentou o suicídio e não morreu? Não. Dentro da suicidologia, sobrevivente são aquelas pessoas que perderam alguém muito querido por meio do suicídio, que quer seja um parente próximo, um amigo, um colega de trabalho, de turma, um ídolo. Então, as pessoas que têm muito amor a um ídolo e aquele ídolo se suicida, todo mundo viu há 9 anos atrás, 10 anos, eu não sei exatamente a exata data, a comoção, por exemplo, na Inglaterra pela morte da princesa Diana. Isso é um enlutamento, só que eles não eram sobreviventes porque a princesa Diana não suicidou-se. Mas como um ídolo também pode afetar a vida das pessoas.
Então, dentro da suicidologia, a palavra sobrevivente vai se referir especificamente a um grupo de pessoas que está enlutada pelo suicídio de alguém. E como é que ficam essas pessoas enlutadas por esse suicídio? Olha, é uma situação extremamente devastadora. As pessoas ficam num estado mental muito confuso, muito entristecidas, com problemas orgânicos, inclusive, e que eles descrevem nos trabalhos de pesquisa que como eles se sentem vai muito mais além do que qualquer descrição física. São situações que fica difícil colocar em palavras. Então, a devastação é tal que é como se fosse mesmo, tivesse perdido uma parte de si de uma forma brusca, sem nenhum aviso prévio. E quais são as emoções mais comuns que acometem essas pessoas enlutadas pelo suicídio? Elas se sentem envergonhadas, culpadas, com raiva, perplexa. Costumeiramente tem pensamentos sobre morte, busca culpados, se pune pelo acontecimento e se sente um fracasso. Vamos voltar um pouquinho para comentar rapidamente cada um deles. Por que a vergonha? A vergonha porque aquele ser amado faleceu pelo suicídio e ela se sente, por se sentir culpada, a pessoa se sente envergonhada. Se sente envergonhado também em virtude do nível de preconceito até hoje da nossa sociedade em relação à pessoa que falece pelo suicídio. Existe um número de preconceito muito grande e esse grande preconceito, ele inclusive atinge os familiares e amigos. É uma pergunta inadequada, porém muito comum, repito, inadequada, porém muito comum, a pessoa perguntar para um enlutado pelo suicídio de alguém assim, você não percebeu, não? Ora, gente, quando você pergunta nesse tom, você quase está dizendo, pô, você é culpado, você não viu. A pessoa sente muita raiva, a raiva é um sentimento que faz parte do enlutamento, mas, sobretudo, quando se trata do enlutamento pelo suicídio, porque a pessoa se sente abandonado pelo ser amado, muitas vezes, a maioria das vezes, sem muita explicação, ou quando vem de um contexto de muita luta, de tratamentos pelas doenças associadas à tentativa de suicídio, mas a pessoa abandonou. Então, essa raiva é legítima diante de uma pessoa que está enlutada, que expressa um sentimento de raiva. Não há por que recriminar, porque ela é legítima e ela vai passar. A pessoa se sente perplexa, porque o suicídio acontece, na sua maioria das vezes, sem que os familiares e amigos percebam. Eles começam a pensar na própria morte, não somente como no seu imaginário, elas vão encontrar no plano espiritual aquele ser que partiu pelo suicídio, e nem todo mundo tem o conhecimento que a doutrina espírita oferece, mas também porque a pessoa que está enlutada pelo suicídio, acha que a sua vida não tem mais sentido. E, naturalmente, a pessoa vai buscar culpados, vai buscar procura responsabilizar outras pessoas pelo suicídio do seu ente querido. E aqui eu faço um parênteses para dizer que na suicidologia, nos estudos dentro do conhecimento senso comum, não existem culpados pelo suicídio de ninguém. A literatura técnica específica não culpabiliza ninguém em nenhum contexto por esse suicídio. Em virtude de todas essas emoções que vocês viram até agora, há uma tendência a pessoa se punir de várias formas, inclusive deixando de tomar remédio, de se cuidar, ou até mesmo punições físicas que podem levar ao suicídio. E aquele sentimento de fracasso que a pessoa passa a sentir por não ter conseguido perceber ou evitar aquele desfecho, ou seja, aquela morte por suicídio.
Se essa pessoa é enlutada, ou seja, se esse sobrevivente não recebe cuidados, ele vai adoecer. Ele já é uma pessoa que tem considerada uma doença mental no sentido que emocionalmente ele está ruim. Não é que vai ter um diagnóstico de um transtorno mental esquizofrênico, depressivo, não é isso que eu estou falando. É um adoecimento mental pelo sofrimento. Mas se ele não receber cuidados, ele vai piorar na sua vida de um modo geral. Então, o que ele pode apresentar? Se não nos preocuparmos em cuidar dessa pessoa que está com o coração partido. Ela vai se negligenciar dos seus próprios cuidados, desde a alimentação até os cuidados de higiene pessoal, preocupações de tomar seu remédio na hora certa, pessoas muitas vezes deixam de tomar o medicamento, deixam de ir às consultas médicas, de buscar o seu controle financeiro. Nada tem sentido, nada tem importância para aquela pessoa naquele momento. A pessoa passa a reduzir ou a perder as precauções de senso comum. Quais são essas precauções de senso comum? Vamos dar um exemplo muito simples. Ao atravessar a rua, não olha de um lado nem do outro. Simplesmente atravessa. São pessoas que, quando não recebem cuidado, elas podem passar a usar abusivamente álcool ou outras drogas. Pessoas que eram abstêmia, que não faziam uso de álcool, pode passar a iniciar não somente um uso, entre aspas, rotineiro, mas passa a ficar um dependente químico mesmo. E também a negligência de si mesmo inclui as questões alimentares. As pessoas podem, dentro desse contexto de enlutamento grave, elas não se alimentarem adequadamente. Não se alimentar adequadamente, intencionalmente, pelo desejo de partir, de deixar essa vida, ou não se alimentar adequadamente porque não tem ânimo para preparar seus próprios alimentos, não tem ânimo para comprar gêneros, não consegue comprar. E quando a gente está falando não tem ânimo, nós não estamos falando de preguiça, nós estamos falando de falta de condições físicas e emocionais. Então, o sobrevivente do suicídio de alguém querido é uma pessoa que está no estado de sofrimento, como disse o Jamison, indescritível. E nós podemos ver uma descrição melhor deste pai aqui, nesse artigo publicado pelo pesquisador Carlos Henrique Aragão Neto, que foi publicado na Revista Brasileira de Psicologia em 2015, quando ele diz que a dor não é apenas sentimental. A dor chega a ser física. O coração acelera, a respiração falta, o estômago dói. Você não consegue dormir. Existe uma confusão mental enorme, né? É tão doloroso que você consegue apenas sentir, jamais descrever de maneira literal. Esse pai, quando faz esse depoimento aqui para esse pesquisador, então, isso já tinha passado alguns anos do suicídio do seu filho. Então, vejam o quanto é difícil para uma pessoa enlutada. E que essa pessoa enlutada, ela precisa do nosso amor e da nossa compreensão, e não do nosso julgamento e de perguntas totalmente inadequadas e sem sentido. E quais são os desafios que essa pessoa enfrenta? Essa pessoa que ela está enlutada, ela tem muitos desafios a enfrentar. Por tudo isso que nós vimos até agora, ela tem que aprender a viver. É como um pássaro que, de repente, ele não sabe mais voar. Essa pessoa vai precisar aprender a caminhar. E quais são os principais desafios que essa pessoa vai precisar vencer para poder voltar a viver sua vida normalmente? Ela lidar com o impacto do suicídio na sua vida, na vida da sua família. E esse impacto são de várias ordens, desde o impacto financeiro ao impacto emocional. Então, muitas vezes, a família fica numa situação financeira muito complicada
e as pessoas enlutadas estão naquele estado de sofrimento que nós acabamos de que nós acabamos de falar, e esses sobreviventes precisam aprender a viver com a gerenciar a sua vida diante deste impacto dessa perda. E esse gerenciamento implica aprender a ressignificar, aprender a encontrar um outro significado para a sua vida, para a sua existência, para as suas ações. E essa pessoa precisa também receber esclarecimentos adequados, que vão desde esclarecimentos a legitimidade do seu sofrimento, dos seus sentimentos diante da perda de alguém querido pelo suicídio, até esclarecimentos de ordem jurídica, de ordem legal. Porque as pessoas ficam numa situação de atordoamento tal que não buscam as questões de seguro, de seguros de vida, se a pessoa tem direito ou não, as questões de benefício previdenciário, as questões de documentação, de encerramento de conta em banco, uma série de fatores da vida cotidiana que a pessoa precisa, o sobrevivente precisa de esclarecimentos e que naquele turbilhão que está a sua vida emocional, fica difícil da pessoa gerenciar isso. E ela precisa, acima de tudo, dentro da sua maneira de ver, de sentir e desse mar que ele está vivendo de dores e de sofrimento, ela vai encontrar um sentido, um estilo próprio de enfrentar isso. Não existe uma receita de bolo. Nós não estamos aqui para trazer uma receita de A mais B mais C vai dar como produto D, que é o enfrentamento do enlutamento para o sobrevivente. Cada um vai ter uma forma de superação, de lidar com isso, dentro das suas experiências pessoais, da relação que ela tinha com a pessoa falecida, com o embasamento emocional, digamos assim, com o substrato emocional da sua própria vida e com o ambiente no qual ela está inserida. Então, não é simplesmente chegar para a pessoa e trazer receitas de bolo, porque essas receitas de bolo ditas no senso comum, elas não vão fazer uma mágica, não é um estalar de dedos que vai resolver isso. E aí, como acolher, então? Essa pessoa está na sua frente, ou é seu amigo, ou está na instituição espírita na qual você faz parte e tem uma pessoa à sua frente. Como é que acolher? Como acolher essa pessoa? Nós precisamos aliar 3 coisas: calma, empatia e confiança. Ou seja, todas essas 3 palavras aí, elas poderiam ser resumidas na palavra serenidade. A empatia aqui diz respeito à sua capacidade de compreender o sofrimento e a dor que aquela outra pessoa está vivenciando. Não significa necessariamente que você vai sentir a dor da pessoa. Você sentir a dor seria 2 sofrendo. Você pode não está proibido de se emocionar, naturalmente, mas você legitimar aquela dor. Diante da legitimação daquela dor, você manter a calma, respira fundo, você não tem respostas mágicas. Se você ficar ao lado dessa pessoa e disser, eu estou aqui, você pode contar comigo, e a partir daquele momento você ficar calado, você estará fazendo algo de uma importância incomensurável, e você ter a confiança nos seus conhecimentos, naquilo que você já estudou, que você se propôs a estudar, nos treinamentos que você já fez para atendimento e acolhimento nessas situações, na presença carinhosa dos benfeitores espirituais naquele momento, na presença carinhosa de Jesus e Maria, que estão ali tentando lhe inspirar para que você ajude. Então, essas 3 possibilidades aqui vão lhe dar uma condição de você ter habilidade suficiente para lidar com aquele sobrevivente. Repetindo, o sobrevivente é um enlutado pelo suicídio. E, voltando novamente ao Schneidman, ele vai dizer no livro A Pós-Venção, o Cuidado com o Enlutamento, ele vai dizer que o luto
pelo suicídio de alguém, ele vai levar um tempo, de vários meses até o final da vida. Em média, é cerca de 1 ano. Então, não é você achar que depois da missa de 7º dia dos católicos, no caso das pessoas católicas, aquela pessoa, aquele familiar está curado do enlutamento. E você pode até não concordar comigo, mas quem está falando isso aqui é Edwin Shneidman, o maior estudioso do enlutamento por suicídio, ou seja, o maior suicidologista, aquele que criou o termo pós-venção, que é o assunto da nossa conversa hoje. Então, ajudar a acolher é o reconhecimento também que esse enlutamento é um enlutamento prolongado e que a pessoa não vai esquecer de uma hora para outra. Não é um programa de computador que você seleciona, aperta a tecla delete e ele sai e vai parar na lixeira. Não é assim. Outra coisa que o Shneidman nos lembra é que a maioria dos enlutados, ele deseja ter uma oportunidade de conversar ou com um profissional ou com uma pessoa orientada. É tão interessante que Shneidman colocar isso aí para a gente, e esse livro também é da década de 70, porque quando, às vezes, as pessoas são chamadas nas instituições espíritas para os treinamentos e as capacitações, às vezes as pessoas não vão. E se você quer ajudar, você precisa se capacitar. E se capacitar envolve curso, envolve leitura, envolve seminário, envolve palestras. Então, a capacitação, ela não entra na gente, assim, do nada, e a gente, de repente, do conhecimento zero, passa a ter o conhecimento todo. Envolve um esforço para que a gente possa aprender como se portar melhor, que ações melhor tomar diante de determinados contextos da vida. Não é à toa que os espíritos falaram para Kardec, no Livro dos Espíritos, amai-vos e instruí-vos. E nunca foi tão importante, dentro da instituição espírita, o amai-vos e instruí-vos, quanto se lidar com as questões de pós-venção e enlutamento, as questões do suicídio em geral. Porque são questões que envolvem muito sofrimento, muito preconceito. Nós precisamos de uma dose imensa de amor e de um grande contingente de instrução, de conhecimento. Ele lembra a questão da avaliação médica ser crucial por aquelas questões que nós já colocamos, do enlutado, às vezes, deixar de tomar seus próprios medicamentos e de adoecer. E deve estar sempre alerta para a possibilidade de uma alteração ou de um declínio da saúde física e do bem-estar mental geral. A professora Karina, já citada, ela vai dizer, que vai nos lembrar que o mais imprescindível apoio é ofertar a escuta e o resgate da lembrança de quem morreu. Porque é muito comum também a gente dizer assim, não pense não, já morreu. Ou uma coisa mais cruel ainda, não pense porque você está sofrendo, vai fazer a pessoa sofrer. Ai, gente, não é momento de falar em teoria. Deixe a pessoa externar o seu sentimento e depois os espíritos vão trabalhar na medida do possível para que aquelas energias não cheguem ao outro. Então, assim, é descaridoso você dizer para alguém que está sofrendo pelo suicídio de alguém e dizer que o seu sofrimento, a sua dor, está fazendo o outro no plano espiritual sofrer mais ainda. Como é, então, que nós sugerimos para o acolhimento dessa pessoa em estado de sofrimento, para que ela volte a voar novamente, que ela tenha, as suas asas possam se abrir diante do infinito e ela possa prosseguir na sua caminhada? Nós vamos recorrer aos conhecimentos espíritas, e no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, o Espírito Lacordaire dá uma comunicação que eu convido a todos a ler. É o capítulo 5, é o item 27. E num dos trechos dessa comunicação, ele vai dizer, diante de alguém em estado de sofrimento, não diga a esse irmão que é a justiça de Deus e que importa que siga o seu curso. Então, não vai dizer para o enlutado, olha, você está sofrendo porque você merece, senão ele não tinha nascido na sua família e não tinha se suicidado.
É por aí que a gente escuta algumas pérolas. Então, o Lacordaire prossegue e ele finaliza. Todos sem exceção, deveis esforçar-vos por abrandar a expiação dos vossos semelhantes, de acordo com a lei de amor e caridade. Gente, vocês podem não concordar comigo, mas fica difícil. Desculpe, quem falou não foi Lacordaire, foi Bernardino. Fica difícil a gente não concordar com uma fala dessa. E aí nós vamos utilizar um outro exemplo que trazido na obra espírita, que é exatamente o acolhimento de um enlutado, de uma sobrevivente do suicídio. No livro Missionários da Luz, que é um livro que o tema central é o mecanismo da reencarnação, o benfeitor Alexandre, que é o orientador espiritual do André Luiz nessa empreitada de aprendizado com relação à reencarnação, ele é chamado para atender uma situação. Então, a Esther, o marido dela se suicidou, mas ela não sabe que ele se suicidou e que ela acha que ele foi assassinado. E ela, desdobrada durante o sono, é levada por uma amiga espiritual até Alexandre, que pede a ajuda de Alexandre em favor da Esther. Então, vamos ver os desdobramentos dessa situação. Bom, o Alexandre, então, ele consegue encontrar o espírito de Raul. O Raul é acolhido, é levado para uma instituição de socorro e é providenciado o reencontro do Raul com a Esther durante o sono da Esther, que a Esther está encarnada. E o André Luiz, ele começa a fazer uma série de perguntas para o Alexandre. E o Alexandre traz algumas lembranças que são muito pertinentes a nós. A dor sincera é digna de amparo em todos os lugares. Ou seja, não importa qual a causa da dor, ela existe, ela é sincera, então ela é digna de amparo. Não cabe a ninguém o julgamento. E ele continua dizendo, devemos estar prontos à cooperação legítima. Como é que nós devemos estar prontos? Como é estar prontos para cooperar? Estar prontos para cooperar é estar disponível emocionalmente, é abrir a sua capacidade de amar, mas é também, como nós já falamos, se capacitar. É compreender, dentro da sua leira de trabalho, aquilo que você escolheu para trabalhar, quer seja na suicidologia, na prevenção do suicídio, quer seja em qualquer área, você precisa estar pronto para essa cooperação e para estar pronto você precisa se capacitar. E ele faz uma outra recomendação. É imperioso sindicar com cuidado a fim de solucionar o problema com critério devido. Sindicar com cuidado não é você sair fazendo pergunta à toa, é você saber quais são as perguntas adequadas a fazer naquele momento. De que informações você precisa para que você ampare aquela pessoa em sofrimento. Quer ver uma pergunta inadequada que em nada vai ajudar o amparo? Assim, como que ele se suicidou? Ele deixou carta? Gente, de que isso vai ajudar para a você a amparar melhor essa pessoa? E aí, André Luiz pergunta lá para Alexandre se a Esther vai receber a informação de que, na verdade, o Raul havia se suicidado. E aí, olha as perguntas que o Alexandre faz para a reflexão do André Luiz. Com que direito perturbaríamos o coração de uma viúva a pretexto de sermos verdadeiros? Ele está dizendo que tem que mentir? Não. Mas se naquele momento a sua informação vai perturbar, ela não é pertinente. Então, é a mesma coisa que você dizer para um enlutado que está na sua frente quais são as descrições que tem dos estados emocionais dos espíritos que se suicidam no plano espiritual. É inoportuno. Você vai perturbar esse coração. E isso é totalmente inoportuno, porque aquilo não vai acrescentar nada, ou melhor, vai acrescentar, sim, muito sofrimento naquele enlutado.
Por que motivo tisnar a esperança tranquila de 3 crianças adoráveis, que eram os filhos do Raul, envenenando-lhes talvez o destino, tão só para nos exibirmos como campeões de realidade? Haverá mais alegria em mostrar a sombra do crime do que em descobrir a fonte do conforto? Então, para que a gente possa amparar com critério, a gente precisa aprender a descobrir a fonte de confortar as pessoas. Então, esse é um exemplo perfeito de como acolher um enlutado e ou um sobrevivente do suicídio. E ele finaliza dizendo que não se pode compreender um serviço de socorro com esmagamento do suplicante. Então, tenha muito cuidado com o que você vai falar para uma pessoa que está diante de você, sofrendo, chorando por causa do suicídio de alguém. Ah, mas ela quer saber como é que está a condição do espírito. Você sabe? Emmanuel veio ao seu lado, materializou para contar? Joana de Ângeles, um espírito benfeitor? Ninguém fez isso. E se fez, eu tenho certeza que eles não te autorizariam a dizer, porque você não sabe a condição do espírito. Obviamente que ele não é um espírito feliz e ditoso, mas ele pode já ter sido amparado, ele pode estar numa estação de recuperação, sofrendo, mas amparado, ele pode sim estar à deriva, enfim, você não sabe. Então, o que é que tem que descrever todos aqueles sintomas, aquelas possibilidades? Quando a pessoa estiver em condição emocional, que ela busca por ela mesma o conhecimento espírita, a espiritualidade vai se encarregar de encaminhá-la para essas informações. Então, qual é a nossa proposta de acolhimento? Para o desencarnado que se manifesta, que se comunica numa reunião mediúnica, todo o nosso amor, toda a nossa paciência, todo o nosso carinho. Nada de acusações, nada de recriminação. Para o encarnado, aquelas recomendações clássicas, como o Schneiderman falou, tratamento médico e psicoterápico, se for necessário, suporte social, acolhimento fraterno dentro de todas as recomendações do que é feita pelas nossas instituições para um acolhimento fraterno adequado, ajudar a pessoa com o culto do evangelho no lar. Às vezes a pessoa está numa dificuldade que ela não consegue implantar o culto no lar, então é importante que a gente vá fazer isso. Aplicação de passe, receber água fluidificada, tratamento espiritual para aquela família, para aquele núcleo familiar. Lembrando, meus amigos, que aquele que é o nosso modelo e guia, ele disse: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Então, não nos cabe qualquer medida, qualquer palavra de julgamento, não nos cabe qualquer outra coisa que não seja estar pronto, capaz para o amparo adequado. Lembrando, mais uma vez, as palavras do nosso querido André Luiz, que só o amor socorre por dentro. Só com muito amor nós poderemos aliviar a dor de uma pessoa no estado de sofrimento. Eu agradeço muito a oportunidade de aqui estar, de trazer algumas ideias e logo mais após a fala da doutora Tassiana, nós estaremos disponíveis para nosso diálogo através de perguntas. Então, agora nós teremos a doutora Tassiana fazendo a fala dela e logo após as perguntas. Então, não esqueçam de deixar as perguntas aí, tá, gente? Para eu ir anotando aqui. Bem, boa noite a todos e todas, a todos os internautas que nos assistem de todos os cantos do Brasil. É uma alegria estarmos aqui respondendo ao convite que a Casa Espírita em Guaçuí nos fez para trazer uma outra ótica dentro da temática de prevenção do suicídio, que é fundamental, que é, como Ana Catarina colocou até agora, a questão da pós-venção.
Então, eu vou estar trabalhando com vocês um aspecto diferenciado, que é sobre a questão do luto. Vocês estão vendo a tela? Então, né? Bem, mas antes de nós começarmos a falar propriamente sobre o luto e os aspectos do luto dentro desse recorte do sobrevivente, que tem uma especificidade, nós queremos convidar a todos vocês para o nosso 4º seminário de prevenção ao suicídio, que vai acontecer agora, 17 e 18 de outubro, vai ser todo virtual. As inscrições estão no site da AME, Espírito Santo, que está aqui na tela, e o tema desse ano é o papel da família na prevenção do suicídio. O seminário vai contar com palestrantes a nível nacional. Nós teremos o Dr. Neuri Botega, que é um médico psiquiatra, professor da Unicamp, suicidólogo conhecido no Brasil e internacionalmente. A Gláucia Tavares, que é uma psicóloga especializada em luto. O Cirne Ferreira de Araújo, que é pedagogo e integrante da Federação Espírita Brasileira. A nossa querida Sandra Borba, professora no estado do Rio Grande do Norte. O Alejandro Vera, que é psiquiatra, e ele é coordenador do Departamento de Saúde Mental da AME Brasil. E o nosso querido Marlon Reikdal, diretamente de Londres, na Inglaterra. Então, estarmos virtuais permite isso. Na inscrição, você pode fazer só a inscrição ou fazer a inscrição e adquirir um desses 2 livros, A Tristeza Transforma, a Depressão Paralisa, do Dr. Neuri, que é um livro voltado para familiares que trata da temática da depressão, e O Cultivo das Emoções, que é um livro fantástico que eu indico para todos vocês, do Marlon Reikdal. Então, nós esperamos vocês dentro dessa lógica que a Ana Catarina trouxe, da necessidade permanente de estarmos nos atualizando. Então, a proposta do seminário, no nosso 4º seminário, que acontece anualmente, é estarmos trazendo o papel da família na prevenção do suicídio. Então, gente, dentro desse trabalho de prevenção do suicídio, como a Ana colocou, cuidar do sobrevivente é um trabalho essencial dentro desse termo que hoje nós chamamos de pós-venção. E, em especial, para acolhermos de forma adequada essa pessoa, nós precisamos compreender um pouco melhor o luto para efetivamente ajudar essas pessoas. Então, eu vou trazer algumas noções do luto como um processo geral e as especificidades do luto dentro de um processo de suicídio. Bom, embora a única certeza que todos nós temos seja de que nós temos um tempo aqui encarnados, de que todos vamos desencarnar ou morrer na concepção materialista, embora essa seja a única certeza, nós vivemos como se isso não fosse acontecer. O que gera um grande despreparo para lidar com esse momento, lidar com a morte, por todos os setores da sociedade, pela família, pelos próprios profissionais, pelas comunidades de uma forma geral. E aí nós nos deparamos com uma gama muito grande de pessoas que vêm até as casas espíritas justamente nesse momento em que perdem alguém que amaram muito.
E aí nós precisamos compreender melhor o processo do luto para acolhermos essa dor. Acolhermos essa dor da forma mais amorosa possível, para realizarmos o papel que a doutrina espírita tem de levar consolo e conforto a todas as pessoas que procuram as casas espíritas. Então, o que dizer a essas pessoas? Então, a primeira questão que nós precisamos saber é que o luto eu estou trazendo uma definição da Gabriela Caselato, nesse livro Resgate da Empatia. Então, nós precisamos compreender primeiro que o luto é uma reação normal e esperada pela perda daquilo que amamos e que tem importância no nosso viver. Daquilo, porque o luto não se dá só diante da perda da pessoa amada, de um familiar. O luto, muitas vezes, é um luto não reconhecido, de um bebê natimorto, de um animal, de algum objeto que tinha uma importância muito grande. Então, o luto é uma reação normal diante do que tem muita importância no nosso viver. E é um processo psicológico muito importante para que a pessoa possa se reorganizar, possa enfrentar essa perda e trabalhar internamente a relação que ela tinha com aquela pessoa que perdeu, para que ela possa continuar vivendo e não apenas sobrevivendo. Ou seja, vivendo plenamente, passado aquela fase de tristeza, ela elaborar essa perda, internalizar tudo o que ela pôde vivenciar com aquela pessoa e estar dando um passo além, dando continuidade à sua vida sem aquela pessoa amada. E aí é muito importante nós compreendermos que nós precisamos viver o luto para não vivermos de luto. Isso é fundamental de que a gente possa compreender. Ainda mais na nossa sociedade, que existe uma urgência muito grande e que nós queremos que rapidamente as pessoas elaborem a perda das pessoas amadas. E como Catarina disse, esse é um processo. É um fenômeno extremamente complexo, porque ele passa por vários modos de nós analisarmos. Ao mesmo tempo que é um processo individual, porque cada um vai viver o seu luto à sua maneira, ele está inserido dentro do contexto cultural e histórico do momento que nós estamos. Então, viver o luto hoje é diferente de viver o luto no século passado. No século passado, por exemplo, as mulheres, quando ficavam viúvas, elas tinham que usar preto quase durante um período, quase o resto da sua vida, não poderiam sair de casa. Então, o próprio processo do luto tem um ritual que é histórico, que é cultural. Como a Ana trouxe, ele traz modificações a nível físico e é óbvio que, dependendo das concepções religiosas, da espiritualidade que a pessoa tem ou não, em maior ou menor grau, mais recursos ela vai ter para fazer frente a este momento tão singular e tão especial no sentido de requerer cuidados que nós todos vamos vivenciar. Então, embora a gente esteja dizendo da importância do estudo e de compreender, nenhuma teoria é capaz de explicar o luto na sua totalidade, porque ela é uma experiência única.
vai depender de uma série de fatores e dos recursos internos que cada um tem. Então, dessa forma, cada um vai viver a dor do luto ao seu modo e do seu jeito. E o luto, ele é uma experiência viva, ele é uma experiência dinâmica, não é um processo linear, a gente vai ver daqui a pouco, e é um fenômeno comum a todos nós. No processo de luto, nós vamos sentir coisas que a gente nunca sentiu, porque ele afeta a nível físico, a nível emocional, a nível cognitivo, a nível espiritual, traz uma série de repercussões que nós não teríamos tempo aqui para discorrer de forma mais detalhada. Mas, com certeza, estarmos, por exemplo, aqui hoje, falando de luto, é muito importante, porque nós temos um grande tabu em falar sobre a morte, em falar sobre o morrer, em falar sobre o luto, e não poder falar dessa dor gera mais dor ainda. Então, esse tabu do luto é uma camada extra de dor que nós acrescentamos. E quando a pessoa vem falar da sua dor, ela recebe, às vezes, muito comentário assim, mas você ainda não virou a página? Você ainda está presa nisso? Você tem que dar continuidade à sua vida. Que só fala do nosso pouco entendimento a respeito desse processo. E aí nós podemos nos perguntar, quando é que nós perdemos o direito de viver esta dor? De viver a dor da perda, da separação das pessoas que nós amamos. Porque até entre nós espíritas é um tabu. Como nós sabemos que não existe morte, é como se as pessoas que fossem espíritas não pudessem vivenciar o luto, não pudessem se entristecer, porque elas teriam que saber, e é claro que o conhecimento da doutrina conforta e consola, traz esperança, mas nós somos humanos. E na nossa humanidade, esse momento de separação traz uma gama muito grande de emoções que cada um vai viver do seu modo, cada um vai viver com seus recursos. Então, meus amigos, vamos abrir espaço de escuta e de fala para que todas as pessoas, os nossos companheiros das casas espíritas, os irmãos que nos procuram, possam falar do seu processo de luto. E como eu dizia, vários fatores vão influenciar o modo como nós vamos vivenciar esse luto. Por exemplo, se morre uma criança, o luto e a dor dos pais é totalmente diferente do que se morre um pai que já estava doente, muitos anos acamado, e que vinha adoecendo e o familiar vinha se preparando para aquilo. Então, a idade na qual essa morte acontece faz muita diferença. A relação que a pessoa tinha com quem morreu. Como que estava, se estava num clima de amor, se tinha conflito, se tinha as pendências, tudo isso vai interferir no seu processo de luto. O tipo de morte, né? Se foi uma morte violenta por um acidente inesperada ou, no caso, por suicídio, também vai influenciar imensamente o processo de luto. A cultura na qual a pessoa está inserida, então viver o luto no Brasil é diferente de viver o luto, por exemplo, na cultura oriental. Se haviam antecedentes de outras perdas na vida daquela pessoa ou eventos traumáticos. E 2 aspectos essenciais. Primeiro
se a pessoa que está sofrendo aquela perda tem uma rede de suporte social, ou seja, se ela tem amizades, se ela está integrada em algum grupo, religioso ou não, mas algum grupo que dê a ela suporte, que ela não se sinta tão sozinha. Isso é um fator de proteção e é um fator muito importante nesse processo de elaboração dessa perda. E as crenças religiosas que a pessoa tem. Porque se eu tenho uma concepção materialista, eu vou viver a morte de uma forma totalmente diferente se eu tenho uma concepção espiritualista. Então, teoricamente, só para nós compreendermos, o luto, ele vai depender do autor que nós vamos estudar, mas de uma forma geral, por 4 etapas. Então, a primeira delas é o choque e o entorpecimento, principalmente quando é uma morte inesperada e no caso do suicídio, parece que não aconteceu, eu não quero acreditar que aquilo aconteceu e fica como que um entorpecimento, uma certa anestesia. Uma segunda fase é a fase da negação, em que a pessoa esquece que a pessoa morreu, então ela espera falar com ela no dia seguinte, ela pega o telefone para ligar, ela lembra como se a pessoa estivesse viva, então tem uma procura e uma saudade. Depois dessa fase de negação, vem uma fase de sofrimento, e aonde essa dor fica mais intensa, então pode haver uma desorganização mental e emocional grande, e uma última fase da superação, que é a recuperação e aceitação. Mas vejam bem, tudo isso leva um tempo, que é um tempo que é de cada um. E essa é só uma divisão didática, porque, de fato, embora tenham todas essas fases de estágios descritas aqui, eu agrupei, a experiência das pessoas é essa imagem aqui do lado direito. Ela vai da negação para aceitação, volta para negação, vai para raiva. Então, é uma experiência que não é linear. Então, o luto não é um evento que vai acontecer em etapas, mas é um processo que às vezes vai igual uma montanha russa. Então, se nós estamos dizendo que existe uma desorganização e uma dor, um sofrimento psíquico esperado e considerado normal, o que seria algo que nós devemos nos preocupar diante do indivíduo enlutado? Por exemplo, quando as reações estão ausentes. Quando a pessoa diz que não sente nada, quando no dia seguinte da morte de alguém, ela está trabalhando e fazendo todas as suas atividades. Ou quando as reações da pessoa estão fora das normas socioculturais presentes em cada comunidade. Porque, como a gente disse, cada cultura vai estar normatizando, trazendo e ajudando nesse processo de elaboração com os recursos que a sociedade tem. O que seria um luto complicado? Porque o luto pode se transformar num adoecimento. Então, nós vamos trazer também, resumidamente, 3 formas de luto complicado. O luto crônico, que é o mais frequente, onde a pessoa não consegue elaborar a perda da pessoa e ela vive de luto, ela entra num processo de depressão e é frequente em casos de codependência emocional. Um luto inibido, em que a pessoa não se permite viver a sua dor e muitas vezes ela vai somatizar isso depois, ou um luto adiado, como, por exemplo, o príncipe Harry nos trouxe em 2017, quando ele disse que ele levou 20 anos para elaborar
a perda e o luto da morte da mãe quando ele tinha 12 anos. Isso gerou tal impacto, a morte violenta da mãe, que trouxe toda uma desorganização e ele levou anos para se recuperar. Então, trazendo a especificidade do luto por suicídio, além disso tudo que nós trouxemos, ele é diferente porque nós estamos falando de uma perda que tem um impacto muito mais devastador. Sobreviver a um suicídio é um grande desafio. E uma das características da jornada do sobrevivente é o que nós chamamos dessa trilha do silêncio. Então, é como a Ana colocou, a pessoa não poder falar a respeito da sua dor, que torna esse momento muito mais doloroso, muito mais traumático e com consequências muito mais devastadoras. E aí, novamente, olhando de uma forma sistêmica, os tabus culturais, religiosos e sociais relacionados ao suicídio trazem um impacto muito grande. Até muito pouco tempo atrás, por exemplo, quem morria por suicídio não poderia ter uma missa de 7º dia, por exemplo, e o nível de sofrimento que isso gerava para as pessoas, para os familiares, era algo muito grande. Considerar que o seu ser amado ia para o inferno e que jamais iria sair de lá era algo que traz muito sofrimento. Ou, no meio espírita, achar o mito que nós temos, né, de que a pessoa vai ficar eternamente ou por centenas de anos no Vale dos Suicidas, são tabus e equívocos, mitos que acrescentam muita dor. Acrescido a essa pergunta essencial, por que isso aconteceu? Que é uma pergunta muito frequente nos sobreviventes. Querer entender o que levou o ser amado a tirar a própria vida e que gera um sofrimento muito grande para aquela pessoa. Porque muitas marcas desse sofrimento vão estar carregadas de culpa e remorso, por achar que deveria ter visto sinais, por achar que deveria ter feito alguma coisa a mais. Então, sempre, quase sempre, o sobrevivente vive processos de culpa e remorso que nós precisamos acolher e cuidar. Cuidar dessas emoções que estão danificadas. E como a Ana já falou, o tempo é de cada um e ele leva meses até 2 anos e no caso do suicídio, às vezes uma vida inteira. Então, quebrarmos o silêncio e acolhermos emocionalmente os sobreviventes é essencial no processo de elaboração dessa perda, né? Estarmos aqui conversando sobre o processo de luto é uma maneira de entendermos que essa dor é natural de acontecer, que a pessoa tem o direito de vivê-la, informar isso para essa pessoa, mas informar a ela também que tudo vai passar. Então, realizarmos diálogo nas nossas comunidades, não só aqui no momento dessa live, mas conversar sobre isso nas casas espíritas é fundamental para que a gente possa quebrar o tabu da desinformação que leva as pessoas, os sobreviventes, a ficarem isolados na sua bolha e vivendo um cenário muito angustiante e que é potencialmente comprometedor da reorganização interna dessa pessoa. Então, como a Gabriela nos fala, caminhar no processo de elaboração do luto não é deixar de sentir a dor da perda, mas é transformar o espaço emocional que aquela pessoa tinha dentro da vida do enlutado. É deixar de ser a dor para ter a dor.
porque a função do luto, então, é transformar estes sentimentos, é ressignificar essa perda para a pessoa dar continuidade à sua vida. Porque com o tempo, essa dor vai sendo substituída pelo amor e pela gratidão de termos convivido com aquela pessoa. E aí todos os estudos apontam a importância da vivência religiosa e espiritual. Nesse artigo do Giancarlo Lucchetti e da Alessandra Lucchetti, ele vai nos dizer que a religião tem um papel marcante nos pacientes, no caso, ele está falando das pessoas que adoecem em virtude do luto, nos pacientes com luto, e que o uso das crenças religiosas e espirituais e o suporte social proveniente das comunidades religiosas influenciam muito para a elaboração dessas pessoas. Então, quando chegar às nossas casas espíritas sobreviventes, o papel da casa espírita é o de que, para todas as pessoas em sofrimento, mas mais do que nunca, acolher, consolar, esclarecer e orientar essas pessoas. Como nos diz na obra da Dona Ivone Pereira, Memórias de um Suicida, é fundamental a concepção que a doutrina nos traz de que nós somos espíritos. Pensar na qualidade do espírito imortal e que é como espírito que todos nós, encarnados e desencarnados, suicidas ou sobreviventes, vamos prosseguir na marcha evolutiva. E trazer a noção da imortalidade da alma é uma informação que traz muito conforto e que traz muito consolo, porque a doutrina vai nos dizer que todos nós teremos outras oportunidades diante dos nossos enganos. Todos nós já nos equivocamos muito. E aquela pessoa que tirou a vida num momento de tanta dor que ela não deu conta de lidar com ela vai ter uma outra oportunidade de reparar e de estar aqui num novo momento para reaprender a administrar as suas emoções e trabalhar o seu processo, os seus desafios que a vida vai trazer. Esta informação é de que todos vamos ter uma nova oportunidade de recomeçar, traz muito consolo, traz muito conforto para os sobreviventes, para qualquer enlutado. Então, meus queridos companheiros, é com essa bagagem que a doutrina nos traz que nós vamos vivenciar o papel que os espíritos nos dizem de sermos e de levarmos, da doutrina ser o consolador e de levarmos consolo e conforto a essas pessoas. Porque, novamente, pegando a Gabriela, o que todo o processo de luto implica, na verdade, é a busca de sentido. E quando a pessoa encontra esse sentido e encontra explicações que a doutrina traz, ela tem elementos muito importantes para elaborar a sua perda. Então, que nós possamos acolher com muito amor esses irmãos que nos chegam, porque ao estarmos ao lado deles, ao estarmos nas palestras evangélicas conversando sobre esse tema, ao permitirmos que eles possam expressar os sentimentos, nós possibilitamos a elaboração e a libertação das prisões mentais que muitas vezes esses sobreviventes vivem e permitimos ou facilitamos esse processo de reorganização interna do ser. Então, deixar a luz do Cristo entrar na vida
de cada um de nós, em especial dos sobreviventes, é essencial, porque vai trazer um sentido, vai trazer uma razão de ser, traz conforto, bom ânimo, traz esperança, fica como um farol a guiar a pessoa no meio de um momento tão turbulento da sua vida. E permite ou possibilita que cada um de nós, e aqui no caso dos sobreviventes, realize o encontro mais importante das nossas vidas, que é o encontro com Deus dentro de cada um de nós. Esse encontro vai possibilitando irmos cuidando dessas feridas, irmos nos reorganizando e voltarmos a reescrever a nossa vida. Permite o processo de regeneração, de renascimento na própria vida, de regeneração do nosso mundo interno nesse encontro com o Pai. Então, esse encontro fundamental traz sentido à nossa existência e é uma ferramenta fundamental para levarmos a todos os sobreviventes. E como trabalho para todos nós, nós precisamos trabalhar o que nós chamamos de educação para a morte, que na verdade é uma educação para a vida, que é resolver as pendências com as pessoas enquanto é hoje, demonstrar amor para quem você convive enquanto é hoje, enriquecer o seu presente e trabalhar que tudo é transitório na nossa existência e que somos espíritos aqui num processo de evolução, ou seja, trabalharmos a educação do espírito. Então, o convite que eu quero deixar, finalizando, é que nós possamos ser esse ombro que acolhe a dor desses irmãos que procuram as casas espíritas no momento de tanto sofrimento quanto a perda de alguém pelo suicídio. Que, de fato, o amor que o Cristo nos convidou a vivenciar seja a nossa bandeira na vida, seja a nossa bandeira de luz, como nos diz a música. E que Maria de Nazaré e o Cristo Jesus nos amparem, porque são eles que acolhem todas as pessoas que estão vivendo esses dramas tão intensos, que possam acolher a cada um de nós, e em especial os sobreviventes, que nesse momento estejam nos ouvindo também. Muito obrigada, muita luz. Bom, então nós agradecemos, né, a Tassiana, a doutora Ana Catarina, a doutora Tassiana, e aí eu tenho 3 perguntas aqui a ser feitas. Desculpa, gente. A primeira é direto para a Ana Catarina. É da Ana Lúcia, né, lá de Alegre, e ela pergunta o seguinte: como ajudar a uma mãe sobrevivente do suicídio que não tem a menor noção de espiritualidade, em profunda tristeza e revolta? Qual a melhor abordagem? Você está sem som, Ana? Está sem som. É muito comum nós acharmos que a pessoa precisa ter uma religião para poder a gente ajudar. Isso não é preferível. A espiritualidade da pessoa ajuda muito. Agora, é importante que você se disponibilize. O André Trigueiro, quando ele relata esse caso dele com o pai dele, muito comumente, que um dia ele chegou muito triste em casa por uma questão pessoal, ele era uma adolescente, e o pai dele, percebendo tudo aquilo que estava acontecendo, chegou até ele, sentou ao lado dele, colocou a mão no ombro dele e ficou ao seu lado. Não disse nada, não fez sermão, não perguntou,
Então, diante de uma situação dessa, a primeira coisa é a sua disponibilidade interna. Internamente, você não vai querer convencer ou converter a pessoa da realidade da vida espiritual. Não é momento para isso. Verificar as necessidades objetivas que nós falamos aqui. Essa pessoa está precisando de ajuda no contexto da vida comum? Se ela tiver, pergunte se ela precisa da sua ajuda. Se ela precisar, ofereça e faça. Se ela não precisar, escute. Deixe ela falar. Porque, como Schneiderman disse, o que a pessoa mais precisa é de alguém que a escute, de alguém que seja capaz que esteja preparado para escutar. Então, deixe a pessoa falar. Quanto mais ela falar, mais fácil, mais rápido ela vai elaborar o luto. Então, a gente está orientado para essa fala, para esse momento de ouvir aquela pessoa enlutada, é fundamental. Você tem internamente essa certeza de que a oportunidade de fala vai ajudar a pessoa a diminuir o seu sofrimento, e isso é uma, digamos assim, uma informação que não é de Ana Catarina. A Ana Catarina está reproduzindo. Muitos psicólogos, muitos estudiosos da área da saúde mental falam da importância da pessoa falar como uma grande oportunidade de elaborar a sua dor e o seu sofrimento. Bom, a próxima pergunta aí, vocês veem quem quiser responder. Como conversar com as crianças sobre a perda de algum ente querido? É a Regina Cortez da Serra, lá aqui no Espírito Santo. Eu vou deixar para a Tassiana. Quem quer responder? Esse é um outro tabu. Então, mas você me ajuda, Tassiana. tá, Ana? Tá, pode deixar. É muito... Nós temos muitos preconceitos em relação a trabalhar a morte. E a gente precisa trazer a morte para a vida como uma coisa natural, de que todos nós estamos aqui de passagem, porque o nosso verdadeiro lar não é o plano material. Então, a primeira coisa, nós deveríamos inserir essa educação para a morte. No Dizer de Herculano Pires, ele tem um livro só sobre isso, que na verdade é uma educação para a vida. Sabermos que temos um tempo aqui na atual encarnação. Então, trazermos a questão da morte. E quando se trata da morte pelo suicídio, o que geralmente a gente vê, se a gente fala da trilha do silêncio, para a criança, então, esse silêncio é maior ainda, o que gera um sentimento dobrado, porque a criança não tem espaço para poder ter alguém para responder às suas perguntas. Muitas vezes aquilo é conversado aos cochichos no corredor, mas a criança percebe que tem alguma coisa errada. Ela vai poder viver muitas fantasias de culpa, principalmente se foi um pai e ela teve conflitos com aquele pai. Ela vai achar que ela que é responsável por aquele suicídio. Então, da mesma forma que é essencial abrir espaço de fala para o adulto, a gente, obviamente, vai adequar a linguagem para uma criança, mas é muito importante não omitir o fato. Até porque, em algum momento, sempre vai ter alguém desavisado que vai falar sobre isso na escola, na comunidade, e é muito preferível que a criança possa fazer as perguntas para um familiar do que para alguém que não tem a menor preparação a respeito disso. Então, primeiro a gente precisa se reorganizar, elaborar um pouco essas questões, ver alguém na família que esteja em condições emocionais melhor, às vezes buscar uma ajuda profissional, mas não omitir da criança o fato, porque isso gera
muitas complicações posteriormente a nível emocional na vida daquela criança. E pode gerar traumas, e pode gerar conflitos, e pode gerar adoecimento. Então, a gente precisa se preparar para falar, mas abrir espaço para a criança dizer do seu sentimento, acolher a sua raiva, acolher a sua revolta, dar espaço para ela falar de qualquer culpa ou qualquer remorso, para ela ir administrando essa emoção. Não sei se você gostaria de complementar, Ana. Eu acho que não, acho que você falou tudo, né? Eu acho que é tratar a criança como uma pessoa, né? Porque o esconder da criança vai levar uma relação de insegurança para a criança muito grande. Então, eu acho que não tem muito a acrescentar. Né? Agora, é óbvio que, assim como nós dissemos que o luto pelo suicídio tem um impacto devastador na vida de qualquer pessoa, gera um impacto emocional muito grande para a família da pessoa, né? Se foi um pai, se foi uma mãe, gera um impacto. A gente precisa, enquanto amigos, enquanto comunidade, estar dando um suporte, estando junto, não só no primeiro mês, mas acompanhando de perto emocionalmente esse grupo familiar para ampará-los e levar o que a gente puder em termos de apoio emocional. Bom, então, nós agradecemos, né, a resposta das duas aí, uma complementou a outra maravilhosamente, e a terceira pergunta aqui é do Obedes Malta, ele fala o seguinte, por que o espírita se preocupa tanto com o dito suicídio voluntário e preocupamos tão pouco com o suicídio involuntário? Sendo o último o maior número e a porta de entrada do Setembro Amarelo, nós falamos sobre o involuntário, nós já falamos sobre ele, né? Mas aí está a questão do amigo Obedes aí. Eu começo e termina? Vocês... Pode ser. Olha, amigo Obedes, muito obrigada pela pergunta, assim como agradeço a Ana Lúcia e a Regina que nos perguntou. Veja bem, por que a gente se preocupa tanto com o suicídio voluntário? Porque ocorre um suicídio a cada 40 segundos no mundo. Então, nós, se fizermos a conta, nós começamos aqui às 7 horas, são 20 horas e já foram 60, 80 minutos. Quantas pessoas morreram desde que nós já estamos conversando? Né? Então, isso justifica, porque nesse momento, cada pessoa que deixa a vida pela via do suicídio é um irmão nosso que está no sofrimento. Então, nós precisamos evitar que essa tragédia ocorra e a cada pessoa que morre pelo suicídio, a gente não se preocupou muito em trazer as estatísticas, mas estou falando ainda do suicídio direto, tem pelo menos 5 pessoas enlutadas. Isso é mínimo, porque dependendo da importância da pessoa e o grupo a que ele está inserido, esse número de enlutamento chega a 20 pessoas, a 100 pessoas. Então, se a cada 40 segundos tem um enlutado, você vai tem um suicídio, vai ter no mínimo a cada 40 segundos 5 enlutados pelos dados da Organização Mundial de Saúde, sendo que alguns autores falam de enlutamentos muito maiores. Bom, o suicídio indireto, ele não é algo desconhecido para a gente. Não é algo que a gente ignore e não é algo que a gente não dê importância. O que fica difícil na nossa sociedade, no modo de vida nosso, é a compreensão do que seja o suicídio indireto. É a compreensão dessa vivência do nosso cotidiano. Porque a gente, quando lê a descrição das causas do suicídio indireto do André Luiz, no capítulo 4 do livro Nosso Lar,
a gente às vezes fica muito entristecido porque nós identificamos em nós vários comportamentos que são inadequados com a nossa saúde. Então, nós nos preocupamos, sim, com o suicídio indireto, mas nós estamos também chamando a atenção da população e da sociedade para essa tragédia silenciosa que é uma morte a cada 40 segundos por suicídio. Cassiana, você gostaria de acrescentar alguma coisa? Então, pensar em suicidas indiretos, porque aí você já falou da importância de estarmos trabalhando sobre prevenção ao suicídio. Pensarmos em suicídio indireto é pensarmos sobre como está a nossa vida. Quais caminhos nós temos vivenciado? O quanto nós estamos vivos, embora encarnados, o quanto nós estamos vivos e cuidando de nós, cuidando de uma forma integral, no tríplice aspecto, físico, mental e espiritual. Porque qualquer área que eu não estiver cuidando significa, numa visão bem ampliada do suicídio indireto, uma área que eu estou lesando, uma oportunidade na minha atual encarnação que eu não estou aproveitando na sua totalidade. Então, pensarmos no suicídio indireto não são só em atitudes descuidadas, como alguns esportes radicais, como algumas atitudes que as pessoas têm de forma bem intensa. É pensarmos sobre como nós estamos na vida, o quanto nós estamos cuidando de nós mesmos, o quanto nós estamos trabalhando as nossas emoções, acolhendo as nossas emoções, entendendo as nossas emoções, elaborando as nossas emoções. Porque pensando nessa integralidade, cada vez que eu vivo estressado, eu estou numa situação de suicídio indireto. Então, é algo muito amplo. Então, pensarmos sobre suicídio indireto é pensar sobre a nossa vida e como está a vida que cada um de nós está tendo. E a importância de cuidar dessa oportunidade que nós pedimos tanto para aqui estarmos com muito cuidado e seguindo o roteiro do nosso tratamento, porque estamos todos em tratamento aqui no plano material, que é seguir o roteiro que Jesus nos ensinou, que é o Evangelho. Então, ampliarmos e pensar sobre suicídio indireto é pensar sobre a vida. Então, cada vez que você vai ao centro espírita para ouvir uma palestra que fale sobre a vida, você está trabalhando suicídio indireto de uma forma não com esse nome, digamos assim, mas é disso que a gente está falando. É como eu consigo entender esse tema. Então, nós falamos, sim, de suicídio indireto, quando a gente fala da vida e do bem viver. Então, agradecemos, né, as duas pela disposição. Só tinham essas três, o pessoal está meio tímido, né? Então, mas as três também foram bem abrangentes, né? Então, acho que fechou com chave de ouro. Agradecemos a presença de vocês, a disponibilidade. O Centro Espírita Amor em Jesus agradece de coração a vocês, né? Muita gratidão, realmente. Eu sei o quanto vocês são ocupadas, né? As duas médicas, então a gente sabe que não é fácil, a vida não está sendo fácil, mas mesmo assim, né, se dispuseram a arrumar esse tempinho aqui no sábado à noite para vir nos ajudar, né, para que a gente possa ajudar aos outros. E também agradecer os internautas aqui, nós temos gente de Campinas, do Rio de Janeiro, de Cataguases, Minas Gerais, de Alegre,
da Serra, no Espírito Santo, né? Então, nós agradecemos a esses irmãos que estavam aqui. O Obed, ele não botou ali, eu não sei em que cidade que ele está morando agora, que ele era aqui de Boçuí, mas eu não sei onde que ele está agora, né? Então, assim, agradecer a todos vocês e reiterando o convite que elas fizeram para se inscreverem, né, nesse seminário, e dizer que eu já tenho o meu livro, eu já tinha ele, esse Cultivo das Emoções. É um livro, assim, encantador, maravilhoso, né? Então, quando eu fizer a minha inscrição, não vou adquirir esse, que eu já tenho, né? Mas é um livro, assim, maravilhoso. A Obed colocou ali, é de Carneirinho, Minas Gerais. Então, obrigado, Albed, já aparece você. Só um parêntese, Neide. Esse livro, trabalhar e ler esse livro é trabalhar prevenção do suicídio indireto. Nossa, ele é maravilhoso, maravilhoso. E o livro do Neuris, ele é um livro escrito para leigos, para quem quer compreender melhor o processo depressivo. Então, você pode adquirir do Neuri, porque ele não é um livro que ele escreveu para técnico, é para a comunidade entender o processo depressivo. Ele não é um livro técnico. É um livro bem interessante. Esse aqui, assim, eu fiquei encantada, realmente, assim, porque ele fala das nossas emoções diárias, né? Emoções que todos nós temos e que às vezes não temos coragem de admitir que temos, né? Ele fala da raiva, ele fala do medo. Então, assim, gente, estou dando só uns spoilerzinhos aqui para vocês ficarem com vontade de ter o livro, tá? Nós temos mais um aqui que colocou Guerra Recife, boa noite, né? A Ana Lúcia também falando que já tem também. Então, gente, vamos agradecer. Carneirinha, ele falou, Carneirinha ali, Minas Gerais. Então, assim, agradecer realmente, agradecer à Rai TV, que longo desse mês, assim, nos colocou no ar toda sexta-feira, no domingo e hoje, está no sábado. Agradecer o Zé Aparecido aí por essa disponibilidade, de estar sempre nos ajudando. E não se esqueçam de se inscrever no canal da Rai TV, no nosso canal também no YouTube, do Centro Espírita Mãe Jesus. Essas palestras depois estarão lá também, e estão no nosso Facebook também, tá? Então, agradeço a todos. E agora fazer a nossa prece, né, para que a gente possa fazer o nosso encerramento da noite de hoje. Muita gratidão a todos vocês. Jesus, querido mestre, só temos a agradecer. Agradecer pela oportunidade de ouvirmos tantos ensinamentos que nos esclarecem e que nos ajudam na capacitação para que possamos ajudar aos outros também. Que esses ensinamentos que recebemos ao longo do mês e hoje, nesta noite em especial, que possamos aplicá-lo em nossa vida diária. Pedimos, Senhor, por todos esses irmãos que cometeram ato suicida. Te pedimos também pelos irmãos com ideação suicida, que possam ser amparados pela Legião de Maria, que eles possam ser abraçados, se sentirem envolvidos e sentir esse amor dessa mãe, que possam sentir suas dores acalmadas, para que possam refletir e receber Jesus em seu lar. Envolve, Senhor, cada lar deste planeta. Envolve também, Senhor, aqueles que não possuem lar. Pois nós, que temos nossos lares, temos o aconchego das nossas camas, e mesmo assim, às vezes, reclamamos dos nossos problemas. Envolve esses irmãos que estão nesse sofrimento, Senhor. Envolve também todos aqueles que se encontram nos hospitais, passando por doenças de várias modalidades. Que cada um possa receber os médicos espirituais. E te pedimos, Senhor,
por acréscimo de misericórdia, que magnetize as águas de todos os lares, para que ele possa se transformar no remédio que possa acalmar as dores físicas e espirituais. E assim, agradecidas, pedimos a permissão para que possamos dar por encerrada a nossa reunião da noite de hoje, na tua santa paz. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Que assim seja. Meninas, muito obrigada, um beijo. Nós é que agradecemos, uma ótima noite. Tá certo. Nós agradecemos, Neide. Uma boa noite, um bom domingo, bom descanso para vocês. Obrigada, um bom trabalho Beijo, aí, que tudo dê tudo certo. Beijo, tchau. Obrigada. Deixa eu fazer um lembrete que eu esqueci, né, gente? Telefone da FES, que faz atendimento espiritual, né? Que é o 27 33 00 5000, que todo dia, toda reunião eu falo, e agora eu já ia esquecendo de falar. Então, aqueles que tiverem nesse momento difícil, não tiver com quem conversar, entre em contato conosco, né? Tem vários atendentes todo dia, de domingo a domingo, de 8 às 10 da noite, né? Estamos sendo treinados por essas duas aí, que estão nos dando esse suporte aí para que a gente possa ser capacitado para esse trabalho, né, Ana Lúcia? Então, a gente está fazendo com muito amor, então pode ter certeza que do outro lado vai ter alguém com muito amor para fazer esse trabalho. Um beijo a todos, uma boa noite, bom final de semana e bom início de semana. Beijos. Boa noite, tchau. Boa noite, tchau.